Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue aí, tá escrito Patrícia Regina Flor de Maio. E eu não me lembro se tem nascimento, mas me segue aí para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Igual eu falo, pode ser a última oportunidade de estar lendo. Nós estamos no 7º livro da Bíblia, que é Juízes, capítulo 7. Nós sabemos que os midianitas estavam escravizando o povo de Israel. E Gideão estava no lagar malhando trigo. Malhar trigo no lagar é lugar de amassar uvas, né? Para fazer vinho. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos entender aí que muitas vezes nós podemos estar no lugar errado. E Gideão estava no lugar errado. Por que ele estava no lugar errado? Porque ele estava escondendo do inimigo. E aqui no capítulo 7, só falar um pouquinho só do finalzinho do capítulo 6, quando ele falou assim: E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão molhado. Porque tem Bíblia que está escrito velo, mas essa que eu estou com ela hoje está falando lã. A lã estava seca. Então Gideão, mesmo vendo o sinal de Deus, ele pediu mais sinal. E aqui no capítulo 7 está assim mega maravilhoso, porque que mostra a vitória de Gideão, como é que é? Deixa eu ver, 3, 4, o quinto juiz de Israel, porque deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu olhar aqui, ele foi o quinto juiz de Israel. Primeiro foi Otiniel, Eude, Zangar, 3, né? Quarto, Débora. Quinto, Gideão. Foi o quinto que foi Gideão. Deixa seu comentário aí. Vou comentar o capítulo 7. Beijo no coração, te amo, querida. Então aqui está contando a vitória de Gideão sobre os midianitas. E eu tenho certeza, meu amado e minha amada, que o Senhor, Ele está com a vitória para te dar. Não peça mais prova, mas receba a bênção do Senhor. Eu estou ministrando sobre a sua vida. E o pessoal, ao invés de chamar, oi, Estelúcia, vamos seguindo aí no capítulo 7. Não sei se na sua Bíblia está escrito velo, mas velo significa lã. Aqui, gente, eles colocaram o nome de Gideão de Jerubaal. E porque ele derrubou os ídolos, o ídolo, e derrubou também o altar que era dado à idolatria. E agora Gideão, que era chamado de Jerubaal, foi de madrugada, de tanto medo, mesmo com tanta prova, que o Senhor estava com ele, mesmo assim ele estava com medo. Então, meu amado e minha amada, não tenha medo, mas tenha coragem em Cristo Jesus. Lembra o que o Senhor falou para Josué? Ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte dele, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Tinha 22.000 homens. E Deus, porque se ele lutasse com 22.000 homens, eles iam falar que não tinha ganhado a guerra, que Deus não ajudou em nada, né? E Deus ali estava querendo mostrar o poder para aquele povo. Aí ele falou assim: olha, você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos.
a fim de que Israel não pode se orgulhar contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anunciam, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, todos eles estavam com 30, como é que é? Eu falei 10 mil, não é 10 mil. Eles estavam com 32 mil homens, me perdoe. 32 mil homens. E aí, quando ele falou assim, aquele que estiver com medo, que vá embora. Gente, nesse momento que, quando falou que estava com medo, 22 mil homens foram embora. 22 mil homens foram embora. 22 homens estavam com medo. E ficaram apenas 10 mil homens. Então, 10 mais 22, 32 mil homens. Mas o Senhor Deus tornou a dizer a Gideão: ainda tem muita gente, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os 10 mil homens à beira d'água, e o Senhor disse: separem os homens que beberem água vigiando, lambendo e vigiando. Lambendo e vigiando. Como se diz, né? Lambendo como faz, aqui está escrito na Bíblia, lambendo como faz o cachorro daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com a mão na boca, foram de 300 homens. Lamberam a água, vigiando, né? E aí foram 300 homens. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu vou livrar você dos midianitas. E vou entregar a vitória na sua mão. Mande para casa todos os outros homens que não venceram. Mande embora para casa todos os homens que não vigiaram. Na palavra de Deus diz o quê? Vigiai e orai, porque o vosso inimigo está em vosso derredor, tentando achar uma brecha para entrar, né? Então, gente, e aí Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 que beberam água vigiando, e estes ficaram com as provisões e trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta e desce ao acampamento, pois vou entregar nas suas mãos os inimigos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Deus estava falando com Gideão: se você ainda estiver com medo, desce lá, que você vai perder o medo. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Imaginem nuvens de gafanhoto. É muito gafanhoto, muito mesmo. Milhares e milhares. Assim como não se pode contar a areia do mar, também não se podia contar os seus camelos, de tão grande que era o exército que estava pronto para atacar Gideão com seus 300 homens. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo.
Tive um sonho dizendo ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu esse homem contando esse sonho e a sua interpretação, Gideão adorou a Deus, voltou com bastante coragem para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, em 3 grupos, e pôs as mãos de todos e colocou e deu para cada um deles uma trombeta. Deu para eles uma trombeta e jarros vazios com tochas dentro. Olha para vocês verem. Colocou na mão deles uma trombeta, jarros vazios com tocha dentro. E aqui ele disse, observem-me, tudo que eu fizer vocês vão fazer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, vocês também vão tocar, todo mundo tocando, e toquem as suas trombetas e grite pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos, avançando do acampamento pouco depois de meia-noite. Assim que foram trocados os sentinelas. Então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros e empunhando as tochas com as mãos esquerda e as trombetas com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros. Então Deus fez que um brigasse um com o outro. Olha para vocês verem como que Deus é tremendo, né? Deus fez um brigar com o outro. E aí, gente, os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os medianitas, cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Aleluia. Eles prenderam 2 líderes medianitas, Oreb e Zeeb. 2 líderes medianitas. Pegou a liderança, acabou, né? Então pegou Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha. Mataram Oreb na rocha de Oreb, que a rocha era dele, né? E Zeeb no tanque de prensar uvas. Já pensou, gente? Mataram o Zeeb no lugar de prensar uvas. Era onde Gideão estava, né? Lá malhando trigo, é o lugar que prensava uvas, né? Mataram Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Jeeb e entregaram a cabeça de Oreb e Jeeb a Gideão,
que estava do outro lado do Jordão. Então Deus entregou a vitória a Gideão, ao quinto juiz em Israel. Quinto se for olhar somente Débora. Se for olhar Débora e o outro que estava com ela, que eu não me lembro o nome agora, então esse seria o sétimo juiz, né? O sexto juiz. Mas eu quero falar com você de tudo que eu entendo aqui nesse capítulo 7. Deus tem uma vitória para te entregar, mas não tenha medo. Deus vai te entregar uma vitória. Deus tem a vitória é nossa, é pelo Senhor. E diga seu nome. E por exemplo, Esther também, por Esther Lúcia, pelo Senhor, e por Patrícia Regina, a vitória por todo aquele que está assistindo esse vídeo, que você que está assistindo aí, a vitória é sua, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que olhar para Deus, e Deus mostrou para Gideão. Gideão estava com tanto medo que ficou pedindo prova para Deus no capítulo 6. E a prova maior foi aqui. Quando ele chamou o exército de Israel, tinha 32 mil homens. E Deus falou, fala com os que estão com medo para ir embora. 22 mil homens foram embora. Ficaram 10 mil. E Deus falou, é muito. Então aqueles homens que lamberem a água, igual cachorro, né, vigiando, você vai levar para lutar contra os midianitas. E aí ficaram 300 homens, o restante Gideão mandou embora. E ali, com as tochas e com trombetas, com muito barulhos, Deus entregou a vitória na mão deles, porque eles lutaram entre eles mesmos. Rose, beijo no coração, Deus te abençoe. A vitória, agora eu quero falar com você, Deus está entregando a vitória nas suas mãos. Se você toma posse dessa vitória, escreve aí, né? Eu tomo posse da minha vitória em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Rosimeire, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Então, gente, não tem que olhar, não, é muita coisa, isso é impossível de acontecer. Não fique assim, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Então, entrega nas mãos de Deus, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção. Curta meu canal, tá? E que Deus esteja abençoando. E amanhã tem mais em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, me segue lá, me curta e compartilhe. Beijo, beijo, beijo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.